Pois bem, pessoal, dando continuidade à sequência das nossas videoaulas aqui sobre orientação a objetos. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre herança e agora nós iremos dar continuidade a este assunto ainda aqui nesta aula. Na aula passada você viu que nós instanciamos aqui um objeto da classe bola2 e que eu chamei aqui um método setFootball que eu tenho lá na minha classe bola1. Porém, ela é protegida. Eu não consigo executar aqui de fora da minha classe através do objeto. Eu preciso implementar isso aqui na minha classe filha, que é a minha classe bola2, para que eu tenha acesso a esse método, tá? Vamos lá então na bola2. Vou criar aqui um método novo, um function chamado setar. Vou colocar aqui set bola2. Set bola2. Abro e fecho aqui parênteses e abro aqui as minhas chaves. Agora, pessoal, o que é que acontece? Eu até consigo, normalmente lá no index, executar aqui o meu set bola2. Ok? Atualizei. Veja que eu não vou ter nenhum tipo de problema, porém o raio, textura e aplicação estão em branco, tá? Não tem valores. Vou lá no bola2 e vou executar aqui agora um comandinho interno no PHP chamado parent, ok? Ou seja, eu vou trazer um conteúdo da minha classe parente, da classe pai dessa minha classe bola2, ok? Que é no caso é a minha classe bola, que é o pai da minha bola2. Passei aqui a palavrinha parent, dois pontos duplos, e agora eu vou pegar o meu método setFootball, ok? O meu método setBola2 implementou um parent aqui, que ou seja, está fazendo referência à minha classe mãe, que no caso é a classe bola, de onde ele está estendendo, ok? Através aqui da palavrinha reservada extends, as funcionalidades que eu tenho lá implementadas na minha classe bola. Então agora eu vou executar aqui meu projeto. Olha lá, e perceba que o meu raio agora recebeu 20, textura teste, e a minha aplicação recebeu bola de futebol. Só que se você olhar aqui no meu método setBola2, eu não tenho essas implementações criadas aqui dentro. Elas estão em minha classe bola, que é a primeira. Através da palavrinha reservada parent, eu fiz referência à minha classe mãe. Ok? Isso aqui nós utilizamos herança para fazer referência à minha classe mãe e utilizar as propriedades, inclusive o método que eu já tinha implementado lá dentro. Ok? Através disso aqui eu consigo criar também diversas bolas diferentes, tomadas como base lá a minha classe mãe. Bacana, pessoal? Isso aqui é muito interessante quando você tem uma classe, uma determinada classe. Por exemplo, você tem uma classe de conexão com o banco de dados. Aí você vai ter uma classe, por exemplo, que vai fazer insert, outra classe que vai fazer delete do banco, uma classe que vai fazer um record set, que vai trazer os registros, vai listar os dados e tudo mais, e vão herdar, ou seja, essas classes que vai fazer insert, delete, que vai fazer um record set dos dados, elas precisam conhecer os dados de conexão. E esses dados, onde eles estão? Estão na classe mãe, que seria, no caso, a classe de conexão. Seria uma das aplicações onde usaríamos essa questão de herança. E olha só que bacana, se eu tivesse setado essa minha função aqui como private, eu não conseguiria fazer a extensão desta classe, não conseguiria herdar esse método. Olha só. Já deu aquele erro novamente, dizendo que eu estou chamando um método privado chamado futebol, setFootball. Então, quando nós vamos utilizar um método que vai ser estendido e propriedades que vão ser estendidas, caso eu não queira deixá-las como public, eu posso então deixá-las como protegidas, tá?
como protected. Assim eu tenho acesso exclusivamente através de classes herdeiras ou da própria classe. Eu não consigo chamar essa função de fora da minha classe através do objeto. Eu espero que tenha conseguido entender estes conceitos e que consiga colocar em prática aí no teu dia a dia, seja em estudos ou nos teus projetos. Aguardo você então na próxima aula para a gente continuar falando um pouquinho sobre orientação a objetos.